Oi! EFRA, SOEFRA, Química, Enem e Vestibulares. Anote aí, pessoal. A aula de hoje é fissão e fusão nuclear. O que é uma fissão? Uma fissão é uma quebra. Fissurou, quebrou. Então, nós vamos ter o quê? A divisão de um núcleo pesado e instável em dois núcleos menores, com a liberação de grande quantidade de energia. Então, o que é que nós vemos aqui? Olha, nós temos um nêutron incidente. Esse nêutron, ele é um nêutron de velocidade moderada. Ele vai bombardear um núcleo instável, vai ser capturado por esse núcleo e vai quebrar esse núcleo em dois núcleos mais leves, produzindo uma grande quantidade de energia. Essa grande quantidade de energia vem da transformação de alguns nêutrons e prótons em energia. É o chamado de efeito de massa. Essa energia vai ser acompanhada dos núcleos mais leves e uma quantidade maior de nêutrons. E essa maior quantidade de nêutrons irá bombardear novos núcleos pesados e instáveis, dando origem a uma reação contínua, chamada de reação em cadeia. Então, a reação em cadeia nada mais é do que uma continuidade de uma reação de fissão nuclear. E para acontecer uma reação em cadeia, a responsabilidade é dos novos nêutrons produzidos pela reação de fissão. Então, nós temos aqui, olha, a amostra de uma reação de fissão nuclear. Eu tenho um átomo instável e pesado, aqui o urânio 235, sendo bombardeado por um nêutron incidente, produzindo dois novos núcleos mais leves, tipo bário e criptônio, e produzindo três novos nêutrons que poderão dar prosseguimento à reação e teremos a chamada reação em cadeia. Onde é que é aplicado a fissão nuclear? Em armas nucleares. A bomba atômica, a bomba de fissão, a bomba nuclear, ela acontece, ela funciona devido a uma reação de fissão nuclear. O submarino nuclear, ele é movido a energia nuclear. Essa energia controlada é uma energia gerada pela fissão nuclear. Um reator nuclear, nós vamos ter uma aula exclusiva sobre reatores nucleares. Vamos mostrar como funciona um reator nuclear. Muito importante para o nosso dia a dia. Ele produz o quê? Energia a partir de reação de fissão. Bom, agora vamos falar sobre fusão nuclear. Fusão é a junção, é o contrário da fissão. Enquanto a fissão é a quebra, a fusão é a junção de núcleos mais leves, formando núcleos mais pesados. E essa formação de núcleos mais pesados vai liberar uma grande quantidade de energia, maior ainda que a quantidade de energia da fissão. Então vejam bem, a fissão é quebra, libera uma grande quantidade de energia. A fusão é junção e libera maior quantidade de energia que a fissão. Exemplo da fusão nuclear. Nós temos o quê? Deutério, um hidrogênio de massa 2, juntando com trítio, um hidrogênio de massa 3, formando hélio, que é um novo elemento de massa maior, massa 4, liberando nêutrons e uma grande quantidade de energia, lembrando, maior que a energia liberada na fissão. Então, quem libera mais energia? Fusão ou fissão? Fusão. Tanto é que o grande desafio é controlar a energia liberada na fusão. Por quê, pessoal? Porque olha onde acontece um exemplo clássico de fusão nuclear. No Sol. Então veja bem que a fusão nuclear, a energia, a luminosidade, o calor do Sol é devido a uma reação de fusão nuclear. Logo, é muito difícil de controlar a energia liberada na fusão nuclear. Lembrando que a fusão nuclear ela vai dar origem à bomba de hidrogênio, não é bomba atômica, a bomba de hidrogênio, certo? Então a bomba de hidrogênio é uma bomba de fusão nuclear e, consequentemente, libera mais energia do que a bomba atômica. Vamos fazer alguns exercícios. Exercício que cai no Enem. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações
em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira. Qual é o processo envolvido na detonação da bomba? Bom, pessoal, veja bem, ele falou da bomba atômica. E nós falamos na aula que a bomba atômica é uma bomba de fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. Questão fácil. Então já é a letra A, pessoal. Por que não é a letra B? Ó? Não é, a bomba atômica não é bomba de fusão. A bomba atômica é uma bomba de fissão. A bomba atômica não é desintegração nuclear. É uma quebra nuclear através de um nêutron de velocidade moderada bombardeando um núcleo mais pesado. Resultado, pessoal, essa questão é facílima. Gabarito, letra A. Vamos para outra questão. Outra questão caiu no Enem. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Lembre-se, a bomba de fissão, se ela tiver continuidade, ela vai ter a chamada reação em cadeia. Mas eu lembrei, para que essa reação tenha continuidade, é necessário que os nêutrons produzidos na fissão bombardeiem novos núcleos. Então vamos lá. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia porque a fissão do urânio-235 ocorre liberação de grande quantidade de calor. É verdade, acontece grande quantidade de calor. Mas não é a grande quantidade de calor que dá continuidade à reação. O que dá continuidade à reação são os nêutrons gerados que vão bombardear novos núcleos instáveis. Então, não pode ser a letra A. Letra B. A fissão do urânio-235 ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo 238. Não tem nada disso. Para ter uma reação de fissão em cadeia, é necessário que os novos nêutrons produzidos continuem bombardeando novos núcleos. Então, letra B está errada. Vamos à letra C. Fissão do urânio-235. Ocorre liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Esse é o gabarito da questão. Não é fusão, então está errada a letra D. Não é fusão, está errada a letra E. Gabarito, letra C. Vamos a mais uma questão. A busca por fontes de energia com baixa emissão de gases de efeito estufa trouxe novamente o debate sobre a energia nuclear. O processo principal utilizado nas usinas termonucleares atuais baseia-se na divisão de núcleos pesados e instáveis, como o do urânio-235. Após a captura de um nêutron lento, lembre-se que eu falei que um nêutron de velocidade moderada, esse processo, além de liberar uma enorme quantidade de energia térmica, e é convertido em eletricidade, resulta na formação de novos núcleos e na liberação de novos nêutrons. Do ponto de vista físico-químico, a continuidade e a autossustentação desse processo dentro de um reator nuclear são garantidas por quê? Pela fusão? Não, pessoal, porque é fissão nuclear. Pela desintegração espontânea do urânio, a desintegração não é espontânea, é um processo artificial. Inclusive, esse processo de fissão nuclear é uma reação não espontânea que nós podemos chamar de quê? De transmutação nuclear. Então também não é espontâneo, foi forçado. Reação em cadeia, provocada pelos nêutrons, lembre-se, liberados, que bombardeiam novos núcleos fissionáveis. Letra C, é isso aí, pessoal. Vamos a mais uma. A energia nuclear é a opção mais eficiente a ser empregada na produção de energia elétrica em países cujos recursos naturais são limitados, pois apresentam uma boa relação custo-benefício quanto à eficiência energética. Pode-se produzir uma grande quantidade de energia elétrica a partir de uma pequena massa de material radioativo. A ilustração a seguir representa o esquema estrutural de uma usina nuclear. Está aqui uma usina nuclear representada
por seu reator nuclear. Como falei para vocês, teremos uma aula específica sobre o funcionamento de um reator nuclear. Esse processo de energia elétrica procede das reações de... Então vejam bem, a fissão nuclear, ela gera uma grande quantidade de energia. E essa grande quantidade de energia será transformada em um reator nuclear em uma energia que vai gerar energia elétrica, não é? A energia da fissão será transformada em energia elétrica. Isso ficará para a nossa aula de reatores nucleares. Mas essa reação que acontece dentro do reator é uma reação de fissão nuclear. Então, pessoal, não pode ser a letra A, porque não é uma reação de óxido-redução. A letra B diz fissão nuclear, sim, em que átomos leves, não. A fissão nuclear é a quebra de um átomo pesado pelo bombardeamento de nêutrons de energia e de velocidade moderada. Então não é. Fusão nuclear, pessoal? Não, não é fusão nuclear, é fissão. Reatores de fissão. Fusão nuclear? Também não é fusão nuclear. Vamos ver a letra E, tem que ser a letra E. Fissão nuclear em que átomos pesados são quebrados, são fissionados por nêutrons, liberando grande quantidade de energia que será convertida em eletricidade por meio das turbinas. O gabarito é a letra E, pessoal. Vamos a mais uma. O projeto ITER, em desenvolvimento na França, busca viabilizar a fusão nuclear controlada. Agora falou fusão, hein? Nuclear controlada, como uma fonte comercial de energia limpa. Ao contrário da fissão utilizada nas usinas atuais, que divide núcleos pesados de urânio, a fusão une núcleos leves de isótopos de hidrogênio, deutério e trítio, como o nosso exemplo mostrou, para formar hélio, liberando uma grande quantidade colossal de energia. Lembras que a energia da fusão é bem maior que a energia da fissão. Lembras que a fusão ocorre no Sol. Uma das principais vantagens desse processo é que ele não gera resíduos radioativos de longa vida e utiliza combustíveis abundantes na natureza, hidrogênio, no caso. No entanto, para que a fusão ocorra, é necessário confinar os reagentes em estado plasma a temperaturas superiores a 150 milhões de graus Celsius, imitando as condições que ocorrem no núcleo das estrelas. Ei, tu lembras que o Sol é uma estrela. Então tem uma foto aqui, uma imagem de um reator de fusão nuclear. Com base nos princípios físicos e químicos que regem esse fenômeno, a viabilização da fusão nuclear como fonte de energia representa um avanço sustentável. Por quê? Elimina a necessidade do controle restrito da temperatura no processo de geração de eletricidade pessoal. Libera mais energia que a fissão. É o tipo de reação que acontece no Sol. Então ele não elimina o controle restrito da temperatura. Esse é o grande desafio, é controlar a temperatura no reator de fissão. Então não é isso. Utiliza uma reação exotérmica. Ei, tu lembra que uma reação exotérmica é a reação que libera calor. E se a fusão libera calor, ela é exotérmica, que une núcleos atômicos leves, gerando subproduto de baixo impacto ambiental. Pessoal, é essa aí. Com certeza. Mas vamos ver as outras. Baseia-se na quebra de ligações químicas. Essa reação acontece no núcleo. Então não tem nada a ver com ligações químicas. Ligações químicas são processos que ocorrem na eletrosfera. Letra D. Aproveita a instabilidade natural do hélio. Não, pessoal, o hélio é formado e o hélio é um gás nobre e o hélio é estável. Transforma energia cinética de elétrons livres. Não, a energia, certo, liberada na fusão é uma reação que ocorre no núcleo, não tem nada a ver com elétrons. Logo, pessoal, como falei para vocês, o gabarito é letra B. Então, pessoal, mais uma aula do SOEFRA, Química, Enem e Vestibulares. Curte aí, se inscreve no canal e não esquece, Química, Vestibulares e Enem é aqui no SOEFRA.